Boa noite, professores e professoras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Aulão Expert. Áudio tá ok, galera? Confirma comigo aqui se tá tudo ok o áudio, pra gente iniciar essa grande noite. Hoje eu vou falar muita coisa que eu nunca falei em nenhuma live. Então, mesmo que você me acompanhe já há muito tempo, provavelmente você vai escutar coisas que eu nunca falei. Então, quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Vamos destrinchar esse assunto muito importante para a nossa carreira, que é a dor na lateral do quadril. É um problema que é muito acometido dentro da sala de musculação, onde vários professores e professoras não conseguem lidar com esse tipo de assunto que é fundamental para a carreira do personal. Todo personal deveria ter esse conhecimento, porque muitos alunos têm essa condição, ou vai ocorrer algum dia. E aí, o que você faz? Como que você resolve? Como é que eu previno essa dor no lateral do quadril? Então, quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Vamos pegar o caderno e a caneta para a gente anotar, para a gente prestar atenção aqui, focar no agora, para a gente aprender essa grande aula que será hoje, como eliminar a dor na lateral do quadril dos nossos alunos. Saul, boa noite, Saul. O áudio tá ok, galera? Confirma comigo aqui se o áudio está ok. Quem tá chegando perto, like. Vamos mandando pros professores aqui, porque hoje o bicho vai pegar. Tem muita informação que é a obrigação do personal trainer saber para ter o melhor controle possível e melhor intervenção na hora de selecionar os exercícios adequados para esta condição muito comum. Parece não ser, mas é muito comum. Mandando aqui. Gente, vamos lá começar então, porque é muita coisa que eu vou falar aqui hoje, tá? É um assunto muito extenso, a gente precisa abordar muitas questões para poder explicar o passo a passo dessa situação, tá? Separei essa aula aqui com muito carinho para vocês. Vamos lá. Gente, para a gente começar a aula, eu vou tirar aqui os comentários para a gente conseguir visualizar os slides, os estudos que eu coloquei aqui para vocês. São vários estudos para a gente poder entender exatamente o que acontece com esses alunos que possuem essa dor no lateral do quadril. A gente precisa entender sobre tendão, a gente precisa entender o que tem de evidência para a gente conseguir entender o que de fato que está acontecendo. Beleza? Então eu vou tirar aqui os comentários para a gente começar. Pegue o papel, a caneta, pega o caderno e a caneta para a gente começar a prestar atenção aqui e a gente focar no agora. Lembra, sempre eu falo, quando a gente pega o papel, o caderno e a caneta para anotar, a gente consegue prestar mais atenção, porque a gente tem a obrigação de entender o que o professor está falando e dessa forma você vai conseguir concentrar mais, vai aprender mais e você vai fazer síntese do que está escrito, do que vai estar sendo falado. Você precisa entender a essência para colocar depois isso tudo em prática, tá? Porque o mais importante é resolver o problema do aluno. Se o aluno chega para você
Numa segunda-feira, professor, estou com uma dor aqui no meu quadril, não consegui dormir do dia para a noite. Foi horrível. O que você vai fazer? Qual exercício que você vai parar de fazer? Qual exercício que você vai trabalhar? Alongo ou não alongo? Isso você precisa saber para melhorar essa condição desse aluno, porque a dor na lateral do quadril é uma dor sinistra. É muito forte. Então, gente, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender na dor na lateral do quadril é alguns conceitos básicos que tá na literatura, a gente precisa entender isso, tá? Quando a gente fala dor na lateral do quadril, presta muita atenção nisso aqui. São 3 tipos de patologias que você vai vir na sua mente e você vai imaginar qual é o problema desse aluno. Primeiro, anota aí, ressalto. Ressalto. O que seria ser ressalto? É o snip hip stern, que é o estalido quando o aluno realiza flexão e extensão de quadril em atividades como bicicleta, corrida, agachamento em grandes amplitudes, levantamento de terra, exercícios realizados no plano sagital. Beleza? Diego, não sei o que é plano sagital, anota aí que no final a gente esclarece, a gente tira essas dúvidas. Então, qualquer dúvida que você tiver, anote. Tudo que você entender, que você percebeu que isso aí vai te ajudar na sua carreira, anote também, porque isso vai ser fundamental para no final dessa live, dessa aula, a gente conversar, trocar uma ideia sobre esse assunto, tá? Então, ressalto é a primeira coisa que você precisa entender. Ela tem uma ligação com a dor na lateral do quadril. Outro ponto importantíssimo é a bursite trocantérica, que muitos anos a gente fazia um trabalho pensando na bursite trocantérica, achando que os problemas eram exatamente a bursite trocantérica. Calma, vocês vão ver que não é bem por aí. Tem uma associação, mas a maior causa, que vou mostrar outro artigo para você aqui, a maior probabilidade das pessoas que têm dor na lateral do quadril não é o ressalto e nem a bursite trocantérica, mas podem estar também associadas, e pode ser a causa também, mas a maior prevalência, quantidade de pessoas, é a tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo, tá? Então, falou em dor na lateral do quadril, já tenta suspeitar. A probabilidade sempre será maior desta condição de tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo. Então, a síndrome do trocânter, quando a gente fala, não é a dor na lateral do quadril, é um termo muito popular, é a síndrome do trocânter. Por que síndrome do trocânter? Porque imagina que a gente não pode separar essas 3 situações, tá? Que é o ressalto, a bursite trocantérica e a tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo. É como se fosse os 3 ao mesmo tempo, por isso que a gente chama de síndrome do trocânter, tá? A gente associa. Então, o principal causa de dor é na lateral do quadril, né? Mais frequente acima de 40 anos. Isso não quer dizer que uma pessoa, um jovem ou um adolescente não sinta, tá? Também pode ocorrer. A incidência nas mulheres chega até 4 vezes mais do que o homem. A gente acredita que seja por conta da pelve. Vocês vão entender aqui durante essa aula que seja a pelve. O principal causador aí, questão anatômica, né? Dificuldade para dormir em decúbito lateral, caminhar, subir, descer escada e ficar muito tempo sentado. Aí eu falo com você o seguinte: seu aluno te busca, fecha personal com você para ganhar massa muscular, perder gordura, emagrecer. Geralmente esse é o objetivo, não é? Pois é. Aí essa pessoa, ela nem consegue dormir direito. Porque o sono reparador a gente sabe que é o melhor nosso pré-treino, é a melhor forma de a gente conseguir treinar pesado, a melhor forma de eliminar a ansiedade pra gente não comer porcaria, tudo voltado ao estético. Eu não tô entrando na área cognitiva, área profissional,
Vamos pensar no aluno em questão que ele busca a gente para ganhar massa muscular, perder gordura ou para emagrecer. Esse é o objetivo geralmente na maioria das pessoas, né? Lógico, as pessoas querem funcionalidade, as pessoas não querem sentir dor, as pessoas não querem ter osteopenia, osteoporose, as pessoas não querem isso, mas sempre no fundinho tem a vontade ali de ganhar uma beleza, um padrão de beleza melhor, melhorar a estética, ganhar um volume maior nas pernas, no glúteo, um desenho, um formato, fica mais bonito, isso eleva a autoestima. Então, se a pessoa não consegue dormir, porque isso aí acaba com o sono. E o que eu mais vejo nos professores de educação física, personais, não saberem lidar com a situação e não informar o aluno da maneira correta como tem que dormir nesta condição, como que vai se comportar durante o dia. Eu vou mostrar os artigos aqui, os posicionamentos e tudo mais, porque você, quando você não tem esse conhecimento, geralmente o que vai acontecer? Você vai perder o aluno. Se o professor ele não tem segurança de qual exercício prescrever, porque o que eu vejo, por exemplo, mais acontecendo, eu sou a pessoa que já passou por isso, e foi por causa disso que eu busquei o conhecimento, fui atrás para resolver os problemas do aluno, porque vem de anos, que eu já tenho 20 anos de carreira, eu vi que essa área de prevenção de lesão, de dor crônica, era uma área que praticamente tinha um mercado promissor. Hoje, meu carro, minha casa, meus terrenos, tudo é conquistado através de conhecimento voltado a, lógico, ganhar massa muscular, perder gordura, mas resolver o problema do aluno. Essa mente empreendedora falta no personal. O personal, geralmente, ele não tem essa mente empreendedora de resolver o problema. É falta de inteligência interpessoal, é falta de gestão, é falta de produtividade, de comprometimento, de não postar no Instagram, de não postar as coisas coerentes com o que quer no Instagram, não ser um expert no nicho, uma autoridade no nicho, do seu aluno olhar e te respeitar, escutar você e falar assim, cara, esse aqui que é. Indicar, ter orgulho de falar, eu treino com fulano de tal. É esse nível que eu quero que você chega. Porque quando você chega neste nível, você é respeitado e a pessoa vai te indicar e você vai fidelizar esse aluno. Porque qual que é o problema Por que a gente está estudando isso aqui hoje? Qual é o motivo de eu trazer essas informações para vocês? É um conhecimento técnico para você encher de linguiça, absorver, porque hoje o ser humano está assim. O ser humano está cada vez absorvendo mais informação, conhecimento, mas não pratica nada. E nem às vezes sabe para que serve aquilo. Então tem que ter uma essência, tem que fazer sentido. E quando você tem entusiasmo de explicar algo para o seu aluno e de colocar em prática aquilo, mostrar a segurança que você faz, cara, você ganha esse aluno, você fideliza esse aluno. O que eu mais vejo é personal reclamando da área, reclamando, não tá com um carro bom, não consegue pagar as parcelas da casa, não consegue fazer uma boa viagem. Por quê? Porque não tem sabedoria na vida. E é importante a gente ter essa consciência para que a gente consiga aplicar o que é necessário para o nosso aluno, ter essa mente empreendedora. Então, se o aluno ele tem dificuldade para dormir em decúbito lateral, ele está com aquela dor, e você não sabe o que fazer, hoje você vai resolver esse problema do aluno, você vai sair dessa aula. Se você prestar atenção, anotar, levar em consideração, fazer sentido e pegar o que é preciso dessa aula, você vai sair dessa aula expert. Então fique até o final, convide os seus amigos aí, aperta o like, manda um aviãozinho, porque isso aqui é muito importante, isso aqui é valioso, isso aqui é só um dos conhecimentos técnicos que envolve e influencia a dor na lateral do quadril, que seria o ressalto. Então, gente, nesse estudo aqui é o seguinte, eles identificaram que, através desse estudo de exame de imagem,
que o principal objetivo ali, o principal causador, não é a bursite trocantérica, né? Que antigamente eles achavam que era isso. E sim a tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo. E por causa disso a gente vai entender um pouquinho mais sobre esta condição. Vou mostrar uns artigos aqui para você entender bem exatamente o que acontece. Então a gente não pode ficar pensando só na bursite, a gente tem que pensar, eu vou falar sobre isso um pouco também a mais, só que a maior causa dessa dor está sendo advinda por conta de um problema específico no tendão. E você vai entender como funciona o tendão também hoje. Antes de a gente entrar no qual o trabalho que você precisa fazer com o seu aluno, qual é a angulação, qual é a cadência, peso, tudo isso que a gente vai falar hoje, essa aula é extensa, uma aula muito completa. Primeira coisa que você precisa entender é que a tendinopatia ela tem 3 estágios. Primeiro estágio, tendinopatia reativa, que está errado, tá? Escrevi errado, é reativa. Essa tendinopatia reativa é quando, presta muita atenção que isso aqui é importantíssimo na hora de você conduzir o melhor treino para o seu aluno. Se você não entender isso aqui, você não vai saber nem que estágio o seu aluno está. Nessa parte aqui de tendinopatia reativa, é quando o aluno ele ficou um tempo sem treinar. Ou você colocou uma carga acima da capacidade que esse tendão suporta, por questão biomecânica que a gente vai falar aqui, mas principalmente numa questão de sobrecarga biomecânica, principalmente peso. Esse nível 1 de tendinopatia reativa vai gerar uma dor, mas não vai ter uma alteração de fibras de colágeno, porque quando você pega uma pessoa que já está com uma tendinopatia crônica, no exame de imagem, as fibras de colágeno ficam todas entrelaçadas. Ela já está ali na nível 2, tendinopatia desorganizacional. O problema já é um pouco mais crônico. Mas na tendinopatia reativa não acontece isso. A única alteração tecidual que acontece, ela fica mais espesso. Mas você tem uma probabilidade não, você consegue, se você aplicar a carga certa, o treino certo, você volta ao estado normal do tecido. Ponto. E você não tem uma lesão. Só tem uma dor de tendinopatia reativa. E não tem uma lesão. Mas você pode estar também, o seu aluno, já com a tendinopatia desorganizacional. Que as fibras de colágeno já começam a ficar desorganizadas. Aí é o problema. Aí já se tornou crônica. Aí um trabalho é mais minucioso e a gente vai estar destrinchando aqui hoje. Se você não coloca o treino adequado, que eu vou estar falando aqui, o que acontece? Vai gerar uma tendinopatia degenerativa. Então essa dor na lateral do quadril do seu aluno, ele passa por esses 3 estágios. Se você não souber intervir da maneira correta, essa tendinopatia reativa que não tem alteração de fibra de colágeno, ela só está um pouco mais espesso, mas ela pode voltar à sua normalidade 100%. Ela se torna uma tendinopatia desorganizacional. Porque você colocou uma carga, uma biomecânica inadequada e você deu continuidade nesse processo. Você fez alongamentos errados. Você não orientou seu aluno a forma que deita na cama para dormir. Você não orientou o seu aluno como fazer o trabalho de fortalecimento adequado em cada fase, a cadência e tudo mais, que eu vou estar falando aqui. E quando você tem uma tendinopatia degenerativa, você degenerou o tecido. Só que a gente tem um artigo aqui muito bacana que fala sobre esse tipo aqui de trabalho.
Cara, isso aqui é a nossa solução para as pessoas que já têm tendinopatia degenerativa, que já está crônico. Imagina uma rosquinha. As fibras de colágeno, vocês estão vendo aqui nessa figura abaixo, gente? São dois redondinhos, né? Segundo esse artigo. Esse artigo foi a nossa solução. Foi muito importante esse artigo para a gente. Porque que acontece? Quando você tem ali uma degeneração do tendão, que é exatamente aquela figura vermelha, cheia de tecido, fibras de colágeno, aquele ali está degenerado. Em volta dele você tem um tendão saudável. E é ali que a gente faz o trabalho de fortalecimento adequado, a dose adequada para que você consiga reverter essa situação. Porque se você não conseguir colocar a carga certa, o volume certo, a cadência certa naquele momento, o que vai acontecer? Vai para aquela figura logo mais abaixo. Aonde o tecido é praticamente saudável, ele torna uma tendinopatia reativa. E de tendinopatia reativa, ele vai para desorganizacional e também vai degenerar. Ou seja, você começa a ter degeneração inteira daquele tecido. Então, quando a gente tem uma degeneração do tecido, é um pedaço. Só que a gente pode aumentar essa área de extensão. Então, a gente tem essa possibilidade de fornecer um bom trabalho para aquele tecido que não foi generado e você ter uma vida normal e o seu aluno viver naturalmente, mesmo com um pedaço degenerativo. Então esse estudo aqui é muito bacana, que dá uma luz no fim do túnel para os nossos alunos. Aqui, gente, é o seguinte. O que acontece? Aqui são os três estágios, né, de adaptação. Se você coloca uma boa carga, quebra a homeostase e você tem uma nova adaptação e a capacidade de tecido de suportar mais demanda aumenta. Isso é um tendão normal, né? Só que aí, se você não coloca, vem todo aquele processo, todas aquelas fases. Isso aqui é só um quadrinho para ilustrar o que eu acabei de falar, tá? Então, gente, uma coisa muito importante. Não tem na literatura um teste com nível de acurácia maior que esse, tá? E não somos nós, professores de educação física, que vai diagnosticar isso. Mas a gente tem como controlar a dor. Até porque a maioria das dores psicossociais que já passaram de 3 meses, se é dor aguda, você vai trabalhar junto com o fisioterapeuta. Se é dor crônica que passou 3 meses, você pode trabalhar junto com o fisioterapeuta, mas você vai trabalhar de qualquer jeito. Porque depois que se tornou 3 meses, é obrigação do personal trainer entender sobre neurociência da dor. E esse exame aqui é um teste para diagnosticar a tendinopatia do glúteo médio. Só que é muito importante que ele fala o seguinte nesse paper, que é importante o ortopedista, o fisioterapeuta, na hora de fazer o diagnóstico, eles tirar uma possível impacto femoroacetabular, que é um problema mais interno do quadril. Uma possível lombalgia, uma possível inflamação na região do elipsoas, que pode estar radiando para lá. Então são questões que influenciam no diagnóstico, para que o teste seja de uma forma mais limpa para você chegar nesse diagnóstico de tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo. Então é o seguinte, você vai flexionar o quadril do aluno, não é você que vai diagnosticar isso, mas é importante você saber disso, flexionar até 90 graus o quadril do aluno e fazer uma rotação externa máxima e pedir para ele fazer uma força
de rotação interna e você segurar. Se aumentar a dor, a probabilidade de ser uma tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo aumenta. Como também, isso aqui é muito importante, esse nível de acurácia desse estudo também, não tem melhor que isso de evidência. Quando você coloca o aluno para fazer um teste de Trendelenburg, não pode haver uma queda da pelve contralateral, você vai deixar o aluno unipodal. Quando a pessoa está com uma tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo, está com uma dor na lateral do quadril e você coloca esse indivíduo unilateral em pé, com uma perna só, sem ter queda pélvica, igual essa figura do lado B do lado direito, que não pode ter esse erro, porque senão vai dar errado. Tem que estar com a pelve nivelada. Com a pelve nivelada em unipodal, e esse aluno segurar ali, manifestação dos sintomas após 30 segundos, a posição sem utilizações de padrões compensatórios, se o seu aluno ficou ali 30 segundos, não doeu nada, esse aluno não tem tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo. Mas se ele segurou 30 segundos ali, até antes dos 30 segundos após os 30 segundos começou a aumentar a dor, aí você pode colocar. Você vai somar com aquele outro teste. A probabilidade de ser uma tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo aumenta. Esse teste aqui. Porque ficar... Gente, por que... Agora eu vou até abrir para os comentários aqui. Isso aqui é uma coisa óbvia, tá? Eu quero saber que você tá aí, professor. Por que ficar unipodal, ficar em posição de unipodal, sem ter drop pélvico, os sintomas pioram? Qual é a causa? Quero saber de você, professor. Quero saber o porquê que isso tem uma questão lógica. Porque é uma coisa lógica isso. Que praticamente nem precisava de estudo, né? Tem um estudo aí, mas é uma coisa meio lógica. Gente, o glúteo médio, o glúteo mínimo, principalmente o glúteo médio, presta atenção nisso aqui. Pelo amor de Deus, isso aqui é coisa básica. Ele estabiliza a pelve no plano frontal. Ô, Luiz, grande Luiz, boa. É o principal, como o segundo Luiz falou, principal estabilizador do plano frontal. Então é ele que vai fazer força. Se manifesta a dor, é ele que está com alteração tecidual. Show, obrigado, Luiz. Desativar os comentários, voltando aqui para a aula. Gente, quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Vamos apertando o like para poder aparecer para mais professores essa aula. Aí, gente, o que acontece? Esse estudo, 40 sujeitos saudáveis versus 40 sujeitos com tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo. O que eles verificaram? Que os sujeitos com tendinopatia apresentavam maior momento externo abdutor do quadril, queda pélvica e inclinação contralateral do tronco na fase de apoio. Então, todas as pessoas que tinham essa tendinopatia tinham uma queda pélvica contralateral, tinham um momento externo abdutor do quadril. Então, tudo isso aqui estava ligado com esses indivíduos. Aí você vai falar para tá, Diego, tá, e o que isso quer dizer? Eu vou chegar lá. Primeiro, uma coisa que eu já vou antecipar. Se o indivíduo tem fraqueza no glúteo médio e glúteo mínimo, como esse estudo aqui é o melhor de todos. Você que tá aí, tira a print e depois você lê ele. Esse aqui é o creme do verão. Porque tudo a gente vai basear no treinamento por causa desse estudo. Lógico, os outros influenciam muito. A gente tem dois mecanismos de estabilização. A gente tem um mecanismo de estabilização externo e a gente tem um mecanismo de estabilização do glúteo médio e glúteo mínimo. O que acontece? Quando você tem uma fraqueza do glúteo médio e glúteo mínimo, que eles vão estabilizar a pelve no plano frontal, você vai exigir mais dos estabilizadores externos.
E eles não têm essa potência tão grande, igual o glúteo médio, de trabalhar essa estabilização sozinho do plano frontal, que é a fibra do glúteo máximo superior. Gente, você pegar a pessoa de lado, aqui, essa aqui é a perna da pessoa, tá? Vamos imaginar que isso aqui é a região a pessoa tá de lado, tá, gente? Aqui é a região da crista ilíaca. Pô, aqui na crista ilíaca, mais a região anterior, você tem a origem aqui nessa parte aqui, você tem o tensor da face lata, né? E você tem o glúteo máximo atrás. Os dois vêm e formam a combinação aqui da região do trato iliotibial. Então, tanto o tensor da face lata como o glúteo máximo, ele vai ser muito solicitado, só que ele não vai aguentar. E essa tensão no trato iliotibial, com a fraqueza do glúteo médio e glúteo mínimo, vai exigir muito dessa região, e essa tensão vai comprimir no trocânter maior e vai comprimir no tendão do glúteo médio e glúteo mínimo, principalmente se estiver uma queda da pelve contralateral. Porque você está vendo aqui nessa foto desse paper que a pelve caiu. Quando você tem uma inclinação da pelve contralateral, para ficar claro isso aqui, tá, gente? Fica claro na prática. Igual essa foto aqui. Tá vendo no lado direito? Você não tem uma pelve contralateral caída, a espinha ilíaca posto superior do lado direito está mais alto da espinha ilíaca posto superior do lado esquerdo. O indivíduo está fazendo a força ali do glúteo do lado direito e está tendo essa queda pélvica contralateral. Essa queda pélvica contralateral faz um estiramento do lado direito aqui, que é o que está acontecendo aqui nesse artigo. E o que acontece? Nesse artigo mostra aqui mesmo o quanto comprime essa região do glúteo médio, do tendão do glúteo médio e glúteo mínimo em relação ali ao trocânter maior. Ou seja, toda vez que o seu aluno estiver em posição de adução, vai comprimir. O que seria essa posição de adução? Uma pelve mais alta, ela vai estar, fica claro aqui, tá, gente? Isso aqui é uma pelve, tá? Aqui é um fêmur, certo? Se eu tenho essa pelve mais alta, esse fêmur ele está fixado em adução. Esse lado está fixado em abdução. Por quê? Porque se eu estou aqui, essa pelve está mais alta, e trago para cá para nivelar, olha o que eu fiz com o meu fêmur. Mais uma vez. A pelve direita está mais alta aqui. Isso aqui é o fêmur, isso aqui é a pelve. Quando eu coloco a pelve nivelada, olha o que acontece com o meu quadril, eu fiz uma adução. Então, toda vez que o meu aluno tiver com uma pelve mais alta que a outra, o meu quadril vai estar em adução. E isso vai ser comprimido. Então, o aluno que deita de lado, que está com dor na lateral do quadril e faz uma flexão com adução, você tem esse mecanismo de compreensão nessas estruturas. Toda vez que o seu aluno ficar em pé, todas essas posições aqui, tá, gente? Cruzar as pernas, jogar a pelve para o lado com as duas pernas. Tudo que pratica adução. Porque é isso que agrava os sintomas. Agora, coloca isso com carga em agachamento unipodal. Você só vai piorar a condição. Então, o aluno que está com uma dor ali, aguda, você vai pedir para esse aluno evitar dormir de lado.
sem os travesseiros no meio da perna. Tem que ter para deixar a pelve em posição neutra. Fiz um post lá no feed, no Reels, explicando exatamente sobre isso. Você vai pedir para esse aluno evitar cruzar as pernas nesta fase. Não é terrorismo biomecânico. Nossa, a partir de hoje ninguém aqui da live vai cruzar as pernas, ninguém da live vai ficar em pé jogando a pelve projetando para o lado, ninguém vai... Não é isso que eu estou falando. Estou falando das pessoas que estão com sintomas, pessoas que estão doentes. Isso faz parte da analgesia. Quer a coisa mais analgésica para tendão, mas não neste caso aqui? Tendão patelar, por exemplo, é isometria em cadeia cinética aberta com 60 graus de extensão de joelho. É a coisa mais analgésica que tem, isometria. Mas depende da pessoa que tem fraqueza, que está num nível bem zoado. É analgésico. Melhora. É rápido. É impressionante, parece mágica. Mesma coisa aqui. O aluno que dorme certinho, não cruza a perna, não fica em pé jogando a pelve para o lado, não cruza a perna em pé, nem sentado, diminui os sintomas. E toda dor gera inibição artrogênica. E essa inibição artrogênica, que é a incapacidade de unidades motoras serem recrutadas de uma forma efetiva, vai interferir nas outras articulações. Aí começa a ter uma dor no joelho, principalmente dor na lateral do joelho, porque tem uma ligação com o trato iliotibial, que aí já vem aquela síndrome do trato iliotibial. Ou até uma dor patelofemoral, porque quando a pelve fica alta, isso nem era assunto da live de hoje, mas pega essa de presente para você. Quando você tem uma pelve mais alta que a outra, você traciona, puxa o retináculo lateral da patela, você puxa o ligamento patelofemoral, você lateraliza a patela e aumenta a probabilidade dessa pessoa ter uma dor patelofemoral por causa da pelve. E às vezes um problema que estava lá em cima que estava sendo do quadril, que estava relacionado com uma bursite trocantera ou principalmente com uma tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo, é efeito cascata. Então isso aqui é importantíssimo. Gente, antes de entrar aqui nessa parte de trabalho, eu só quero 1 minuto de você aqui, rapidão. Semana que vem, a pedidos de muitos professores, de quando você vai lançar seu curso, não sei o que, papapá, vou dar um curso para vocês de graça. É um Masterclass a partir de semana que vem, na terça-feira de semana que vem, dia 10, um Masterclass para você aprender como fidelizar, como conquistar e como ganhar mais dinheiro como personal trainer. Gente, personal trainer virou moda, falar, você tem que fazer consultoria, nada de errado com isso. Você tem que ter um produto para vender, nada de errado com isso. Eu dou palestra. Mas a base do personal trainer, a base financeira do personal trainer é da personal. Se você tem, estou jogando baixo, 4 alunos de manhã, 5 alunos de manhã dando 45 minutos, 5 alunos à tarde dando 45 minutos, isso vai ser o quê? 8 horas do seu dia, você ganha 20k por mês, cobrando R$100 a aula. E terça-feira de semana que vem, eu vou ensinar o passo a passo, como fidelizar, como você conquistar aluno, tudo. E eu vou ensinar em questão de network, em questão de gerenciamento, de gestão, de produtividade, de estratégia, de brand, tudo para você conseguir mais tudo isso. Porque não adianta você só ter o conhecimento técnico e não ter o conhecimento, a sabedoria humana de lidar com o ser humano e ter a estratégia certa. Tudo que eu conquistei aqui até hoje foi através de personal. E ainda você tem tempo para estudar, você tem tempo para investir em outra coisa, você tem tempo para dar consultoria, para fazer algum produto e tempo para ficar com sua família, tempo para você viajar. Então tudo isso eu vou semana que vem, dia 3/10, o link está na bio. Aproveita essa oportunidade desse curso gratuito
de como fidelizar aluno, conquistar aluno e faturar 20k por mês de personal training. Então, voltando aqui, o link está na bio, se inscreva lá. Então, voltando aqui, a gente já sabe que o mecanismo é a queda pélvica contralateral, a inclinação da pelve, principalmente, né? E a adução do quadril. Então, esse estudo aqui, muito importante, forças compressivas no tendão geram, olha o que esse estudo fala, geram terça-feira de semana que vem, dia 10 de maio, tá, gente? Acho que eu falei dia 5, falei errado. Forças compressivas no tendão geram respostas biológicas catabólicas no tendão. Então, quando a pelve está inclinada, ou quando você faz algum exercício inadequado, que vocês vão aprender aqui, que tem muita coisa que eu vou falar ainda, tá, gente? Como, por exemplo, alongamento. Cara, alongamento para quem tá com dor na lateral do quadril, advinda por uma tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo, você vai comprimir mais o tecido, você não alongar. Anota aí. Na fase de dor, na fase de tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo, eu não alongo o tendão ou a região lateral do quadril. Você piora a condição. Você não pode fazer adução, pô. Você alonga essa região fazendo adução. Educação postural, como eu ensinei aqui o artigo anterior. Você vai educar o aluno as posturas. Cargas excessivas podem gerar falhas adaptativas do tendão. Ó, parece, mas acaba, na verdade não parece, existe, quando a gente fala de tendão, gente, existe um paradoxo em duas coisas. O tendão, ao mesmo tempo, a pior coisa para ele é peso. Só que é um paradoxo, porque a melhor coisa para você melhorar é o peso. Só que você saber dosar, que é o que difere dos meninos para os homens, para as meninas das mulheres. É a fase. E não só o peso. E não só o peso, como a cadência. Então, o que mais ferra o seu aluno ou sua aluna é o peso e a biomecânica errada. Então, você já sabe que você não vai fazer exercícios unipodais para quem não tem estabilização da pelve no plano frontal. Você vai fazer bilateral. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai diminuir carga. Mas você não vai diminuir carga ao ponto que você vai diminuir a capacidade desse aluno, porque senão, em vez de você evoluir, você regride. Diego, como que eu monitoro isso? Calma. Primeiro eu vou passar por esse estudo, depois eu vou chegar lá. Esse estudo fala sobre a cadência, como a resposta que o tendão tem em relação à cadência. Toda vez que esse aluno ele está com uma dor ali, com uma tendinopatia, seja reativa, desorganizacional, crônica, primeiro passo que você vai fazer, exercícios bilaterais e diminuição de carga para não sobrecarregar o tendão, porque a carga é o que mais ferra o tendão, mas você precisa da carga para melhorar a condição desse tendão. Segundo ponto, terceiro ponto, cadência lenta. Toda vez que você realizar potência, velocidade com peso, pior coisa é potência. Potência é o quê? Força mais velocidade igual potência. Potência, melhor funcionalidade e melhor desempenho e performance. Mas não estou querendo performance. O que eu quero agora é o quê? Acabar com a dor do meu aluno. Então vai ser cadência lenta. Não sou eu, Diego, que está falando isso. É o artigo. E todos esses artigos que eu estou falando aqui são os melhores que tem na literatura. Joe Koch. Esse é o cara do tendão no mundo.
Então a cadência é lenta. Gradativamente você vai aumentando o peso, gradativamente você vai acelerando, porque eu preciso de velocidade, de contração rápida, de performance, de funcionalidade. Mas naquele momento, cadência lenta. Como eu controlo a dosagem, Diego? Não é o Diego que está falando aqui, não. Esse estudo aqui. Presta atenção. Numa escala de 0 a 10, a dor não pode passar de 5. Você tem que saber conversar com o aluno, você tem que saber ter didática, postura, passar segurança, não gerar nocebo, não gerar cinesiofobia, não gerar catastrofização com o seu aluno. Isso aqui é importantíssimo para que seu aluno consiga conversar com você de uma forma no qual você resolve o problema dele e ajuda o problema dele. Porque eu acho que a falta de comunicação boa entre o professor e a didática do professor é o que ferra pra caramba os resultados. Cada um tá falando grego, o outro tá falando outra língua e não tem a conexão, a comunicação. Então tem aluno que às vezes eu já peguei, pega essa pegadinha aqui, eu quero que vocês coloquem aqui em prática, tá? Já peguei meu aluno, coloquei no posicionamento lá da panturrilha e eu fiquei quieto. Tava fazendo um teste com vários alunos para ver, fazer uma revisão sistemática psicológica com os alunos que fazem alongamento. Olha que louco, quem participa aí desse estudo? O que eu fiz nisso aí, gente? Qual foi o teste que eu fiz? Muito legal. Eu coloquei os alunos para alongar e deixei. Alguns alunos não, todos eu perguntava e deixava, e depois eu perguntava assim, depois de um tempo eu falava, e aí? Qual está o grau de esforço de 0 a 10? Aí o aluno falava assim, não estou sentindo nada. Não está causando adaptações fisiológicas, você não está sentindo nada. E tem aluno que fala 10. 10, mas não estava fazendo nem cosquinha. 10 e tipo assim, é um mecanismo automático que a pessoa está falando. Então tipo assim, você tem que sentar e conversar com o aluno. Explicar que 10 é o limite que está rasgando, que ele não aguenta mais, que ele está fritando a mente. Para que a dosagem das coisas seja da forma melhor. Por que eu estou trazendo isso em relação a esse estudo? Porque às vezes o que acontece? Tem pessoas que têm mais sensibilidade do que a outra. E essas pessoas que têm mais sensibilidade, que às vezes tem uma dor nociplástica, que ela já é difusa, que é outra coisa que a gente vai falar mais para frente, não aqui nessa aula de hoje, mas sobre a neurociência da dor. Vamos imaginar que a dor é nociceptiva. De 0 a 10, a pessoa tem que passar certo essa informação para você. Por quê? Porque acima de 5, se é dor crônica, você sensibiliza o sistema nervoso central. E quando você sensibiliza o sistema nervoso central, cara, a dor não vai ser equiparada, não vai ser... a lesão não vai estar falando sobre a dor. Não vai ter tipo, o estado da dor não tem uma relação com a lesão. Por quê? Porque a pessoa às vezes nem tem nada mais no quadril, mas está sentindo dor, porque se sensibilizou. Então, para que não sensibilize o sistema nervoso, para que não se torne uma dor psicossocial, ou agrava essa dor desse aluno, mesmo não lesando mais o tecido, tem nada a ver com a agressão do tecido, não pode passar de 5. Então, todo exercício que você for realizar com o seu aluno tem que ser abaixo de 5. Porque a partir do ponto que você passa de 5, você sensibiliza o sistema nervoso. E aí essa dor começa a piorar. A dor e não a lesão em si. Não necessariamente a lesão. A lesão às vezes não tem a ver com o quanto a pessoa está sentindo de dor. Então, numa escala de 0 a 10, toda vez que o aluno estiver executando o exercício, não pode passar de 5. Isso tem que ter comunicação, você ao seu aluno. Isso é fundamental para melhorar o quadro desse aluno. O pior exercício que você pode passar é esse.
Porque aqui nesse posicionamento, você está colocando o peso mais distante do eixo. Você está criando um momento varo. A chance dessa pessoa ter uma dor na lateral do quadril, uma compressão nos tecidos aumenta. Eu preciso fortalecer o glúteo médio e o glúteo mínimo. Mas nesse posicionamento você vai ferrar o seu aluno. Até porque tem vários artigos mostrando que este posicionamento não solicita bem o glúteo médio e o glúteo mínimo. Principalmente pessoas que abduz fazendo um movimento mais com a pelve no plano frontal, erguendo a pelve, otimizando o quadrado lombar do que necessariamente os músculos do quadril. E quando você está com esse posicionamento de extensão do quadril, que 0 grau, com abdução, ou extensão para trás e faz abdução, você melhora a relação força e comprimento do tensor da face lata, que ele faz parte dessa continuidade miofacial do trato iliotibial. E você comprime mais ainda essa região e aumenta mais os sintomas. Então, o que eu faço, Diego? Primeira coisa, tira exercícios com caneleira ou com miniband que coloca no pé, para não gerar esse momento varo, para não sobrecarregar essa região. Eu preciso, primeira coisa, distanciar para não gerar esse momento varo, colocando um miniband ou alguma coisa assim do tipo, mais próximo, acima do joelho, e tirar o tensor da face lata da jogada. Como eu faço isso, Diego? Tirar o tensor da face lata da jogada. Eu faço exercício com o quadril flexionado com 45 graus. Porque quando você coloca o quadril em 45 graus, você encurta o tensor da face lata. Quando você encurta o tensor da face lata, porque o tensor da face lata ele é flexor de quadril, rotador interno e abdutor. Se ele é flexor de quadril e eu flexionei o quadril para 45 graus, eu diminuí a relação força e comprimento do tensor da face lata. Eu diminuí a capacidade de contração desse músculo. Eu fiz que ele ficasse numa posição de insuficiência ativa. Ele em insuficiência ativa, tem vários artigos demonstrando isso, que nesta posição você tem uma solicitação melhor de glúteo médio, principalmente glúteo médio e fibra posterior, que é onde tem mais fraqueza com pessoas que têm essa dor. Porque geralmente as pessoas que têm essa dor ficam fixado em flexão com adução com rotação interna. Pô, se a pessoa está fixada em flexão com adução rotação interna, as fibras posteriores do glúteo médio, que é abdutora, rotadora externa e extensora, estão extremamente alongadas em insuficiência passiva. Eu preciso melhorar a capacidade desse grupo muscular produzir força para estabilizar essa pelve. Só que tem um problema. Não são todos os alunos que de imediato você vai passar exercício no plano frontal. Anota aí. Você não vai passar exercícios de início, principalmente porque passa numa escala de 0 a 10, de 5, independentemente qual é o movimento. Por quê? Porque aqui nesse movimento, mesmo com o tensor da face lata tirando da jogada, a dor é manifestada. A dor vem. Como eu trabalho então neste primeiro momento? Como eu fortaleço, Diego? Exercícios no plano sagital. Sagital. Sapinho. Elevação pélvica. Eu assino embaixo. Você que está com o seu aluno com dor na lateral do quadril, realizar elevação pélvica, sapinho, eu assino embaixo. Não vai doer. Não vai ter sintomas. Fortaleça esse quadril.
no plano sagital, fortaleça esse quadríceps, fortalece a panturrilha, fortaleça esse core, melhora a capacidade de todos os grupos musculares e das articulações vizinhas. Aí sim, você entra com esse exercício, mas em amplitude reduzida, e nunca deixando... Por que a minha mão está aqui? Para não deixar fazer a adução do quadril, para chegar até o momento onde você não comprime o quadril, a região do glúteo médio e glúteo mínimo, e sobe. Esse é o passo a passo. Gente, para quem chegou depois, corre lá, se inscreva no link da bio, no curso gratuito Masterclass, 10 de maio, terça-feira, às 21h30, horário de Brasília, onde eu vou te mostrar os passo a passo como conquistar mais aluno de personal, como você fidelizar os seus alunos de personal e como você vai cobrar mais caro. Tudo você vai aprender nesse dia. Então você que está saindo da faculdade, ou até mesmo tem bastante aluno, mas está inseguro de aumentar o valor da sua aula, você vai destravar nessa aula. Se você quer realmente evoluir como personal, só seguir o passo a passo, não tem erro. Se inscreva nesse Masterclass Personal Acima da Média, 10 de maio. O link na bio é gratuito. Deixa eu ajudar você. Eu posso ajudar você a se tornar um personal acima da média. Tem uma pergunta aqui da Daniela. Na fase aguda de dor, não é indicado fazer nenhum tipo de alongamento para glúteo posterior, professor? Daniela, você não vai fazer alongamento para a região da lateral do quadril. Porque a região da lateral do quadril, o alongamento que você faz vai comprimir o tecido. Porque para alongar essa região dos abdutores, você tem que fazer adução. E o movimento de adução gera compressão. Tá? Mas agora, alongamento para cadeia posterior, isquiotibiais, piriforme, você pode fazer tudo isso aí sem problema. Se não causar mais, se não piorar o sintoma. Porque lembra, é regra, não pode passar de 5 a dor que sensibiliza o sistema nervoso central. Isso é regra. Fernando, descreve esse alongamento aí que você está falando, Pigeon. Alongamento para quê? Equilíbrio pélvico. Mais alguma pergunta, galera? Mais uma pergunta. Gente, vocês têm dúvida que você tem aluno de personal, é a base financeira, é o nosso concurso público, fidelizar alunos e todo mês pingar 20 mil, e você pode ganhar como consultoria, você pode ganhar com alguma outra empresa, com algum outro produto, e você tem tempo para estudar, para postar no Instagram, você tem tempo para ficar com a família, você pode viajar? Vocês têm dúvida disso? Somente no caso de dor crônica que vai ter... Somente no caso de dor crônica que vai ter até 5. Isso, Felipe. Quando não é dor crônica, cara, a gente não trabalha. Porque a dor aguda, ela é fisiológica. Ela precisa de reparo tecidual. Às vezes o repouso já é o suficiente. E dor aguda geralmente está ali no estado ali de... Se for tendinopatia do glúteo médio e glúteo mínimo. Se for tendinopatia, está na reativa. Eu não preciso nem do fisioterapeuta. Só diminuir a carga
cadência lenta, não colocar a biomecânica inadequada, que o problema você já resolve. O problema é quando tem uma lesão aguda, aí o fisioterapeuta tem que andar, tem que treinar, tem que estar no meio. Agora, no caso de dor crônica, sensibiliza acima de 5. Não pode deixar. Nem de dor aguda, tá? Para não piorar, não perpetuar o problema. O alongamento dos isquiotibiais tem que ser no dia que for trabalhar este músculo. Qual músculo? Você tem que alongar todos os grupos musculares que tiver necessidade, se tiver encurtamento. E sempre a gente alonga antes do treinamento para facilitar a musculatura fásica. Facilitação neuroproprioceptiva. Semana que vem a gente vai ter uma aula só de alongamento e flexionamento também, tá? Além da terça-feira, que vai ser esse Masterclass Personal Acima da Média, a gente terá outras aulas durante essa semana que vem, que eu vou estar também falando sobre alongamento e flexionamento. Tem tendinopatia do glúteo médio, glúteo mínimo e tendinopatia dos isquiotibiais. Tem muita dor para fazer elevação pélvica. Sua elevação pélvica, Jaque, a sua dor é por causa do tendinopatia dos isquios, tá? Porque uma coisa é no plano frontal, outra coisa é no plano sagital. O glúteo médio e o glúteo mínimo não tem influência no plano sagital, tá? A sua tendinite é dos isquios que está sentindo dor na elevação pélvica. Você tem 2 problemas para você corrigir aí, tá? Grau 5 de alongamento, não, isso aí é outra coisa, Felipe. Alongamento é outra coisa, cara. Semana que vem a gente vai estar destrinchando sobre isso, tá? Utilizado no banco com flexão de quadril, rotação externa e flexão do joelho é feito no lateral, alongamento para o glúteo. Ah, você está falando alongamento para piriforme, para o tensor da face lata ali. Tomar cuidado, porque pega, você acaba alongando também o tensor da face lata, tá? E o glúteo máximo, ele é a continuidade miofascial ali do trato tibial. Mas, Fernando, não existe receita de bolo. Esse alongamento, se você realizar com o seu aluno e o seu aluno não sentir desconforto, dor, não perpetuar o problema, você pode tocar o pau. O problema é fazer adução. O problema é alongar fazendo adução. PV alta direita, alongar os adutores bilateral com adução, com abdução, certo? Luiz, você faz alongamento de adutores abrindo as 2 pernas bilateral, fazendo abdução. É isso aí mesmo. É isso aí. Só que tem um jeito certo, hein? Não é simples assim. Aqui tá teoria, quero ver na prática, hein? Gente, eu vou deixar essa aula gravada, tá? Para vocês estudarem. Vou dar para vocês de coração. Preparei com o maior carinho. Tenho certeza que isso vai ajudar muito na carreira de vocês. Mas comentam lá. Publica encaminha para outros professores, ajuda a divulgar isso aqui. A gente precisa melhorar a educação física, cara. A gente tem que ser respeitado como as outras áreas. Boa noite. Como fortalecer o quadril com impacto femocetabular? L, isso aqui é um assunto muito extenso. Isso aqui é uma live, tá? Mas boa pergunta. Eu vou falar, eu vou abordar isso em breve, tá? Eu tô louco para fazer uma aula de impacto femocetabular e sobre levantamento terra também. Samuel, tem essa dor, quase não dormi semanas atrás, está melhorando, mas ainda tenho muita dor quando faço agachamentos. Cuida da amplitude, Samuel. E lembra que a dor não pode passar de 5. Mas lembra que não está só no agachamento. Você tem que melhorar a capacidade em relação à demanda. Tem que ver quem que está muito encurtado, que você precisa alongar, e quem que está fraco, que precisa dar suporte também, tá? E não só trabalhar o glúteo médio e o glúteo mínimo. Você tem que pensar no contexto geral.
Extensão de quadril unipodal na polia para pessoas com tendinopatia pode gerar desconforto, assim como obstrução deitada no band? Não, Dani. Não. Você está fazendo no plano sagital. Não tem ligação. A não ser que a dor esteja muito absurda dessa pessoa. A pessoa tem que estar... Pessoas que estão com uma sensibilidade tão grande, qualquer coisa que fizer vai doer. Tá parado, tá doendo. Entendeu? Mas não é essa ligação. Mas aí é outra história. A pessoa que estiver com esse nível absurdo de dor. Porque aí não é especificamente o plano sagital. É qualquer coisa que a pessoa fazer vai doer. Tem essa dor, está regiando para a coxa. Michele, é interessante você identificar se tem um trigger point, tá? No glúteo mínimo. Palpa lá, pede para alguém apalpar. Qual região da coxa? Porque se está radiando, às vezes tem uma ligação aí com o trigger point, mas pode ser outra coisa também, tá? Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Semana que vem o bicho vai pegar. Vocês pediram tanto. Tanto direct falando cadê o curso, cadê curso, cadê curso. Vocês vão ter um curso gratuito semana que vem. Vai ter uma maratona de live semana que vem. Então aproveita, se inscreva, o link tá na bio. Tá? Convida outros professores. Vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos estudar, vamos ser acima da média. Vamos fazer diferença na vida dos outros. Vamos ajudar os nossos alunos. Mente empreendedora. Mente empreendedora. E eu vou deixar postado isso aqui. Escreve o que você mais impactou aqui nessa aula de hoje. Beleza? Escreve lá nos comentários que eu vou postar aqui agora essa aula lá no feed, beleza? Gente, vamos dormir que amanhã a gente, 6 horas da manhã, tô dando aula. Eu amo fazer isso, dar aula de personal. É bom demais estar perto dos alunos, ajudar de perto, estar no campo de batalha. Isso é muito bom. Então, gente, muito obrigado mesmo, tamo junto. Até semana que vem no Masterclass Personal Acima da Média, tá bom? Fica com Deus. Até semana que vem. A gente curte muito aí os conteúdos no Reels, nos Stories, acompanhando meus alunos. E até em breve, beleza? Grande abraço, bom descanso para todos. Até!